Ok, Mauro, obrigado aí pela palavra. Bom, a gente tem agora para a segunda parte desse seminário, né, a presença do professor Nuno Croquidax. Nuno é um professor do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Ele fez a graduação em Física no Ceará, então, portanto, conterrâneo do professor Luiz Adalto, pelo menos academicamente ali, né? E veio para o Rio, acho que em 2005 já, 2007 talvez, onde ele fez o 2005. mestrado no CBPF, e depois veio fazer o doutorado na UF, onde acabou ficando como professor. Né? O Nuno é uma pessoa que trabalha no projeto de internacionalização do printing, do qual eu e o Juan fazemos parte, né? Então é um projeto voltado para biologia, matemática e aplicações em biomedicina e problemas biológicos, mas não só isso, né? Ele trabalha em várias frentes de mecânica e estatística e problemas sistemas complexos. Ele é um bolsista profissional do CNPq e é um jovem cientista do nosso estado. Né? E o Nuno tem trabalhado recentemente na linha de frente em várias coisas, assim, ele pulou bem nisso quando o Covid apareceu, não assim. E, bom, a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco o que ele tem para falar para a gente sobre isso. Nuno, é um prazer ter você aqui no nosso seminário. Obrigado por ter aceito o convite. Beleza, obrigado, Max, pela apresentação e Juan pelo convite. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Espero que... Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Tá aparecendo. Tá carregando aqui. Agora sim. Certo? Tá. Então, beleza. Opa, deixa eu arrastar aqui. Só... Bom, então, enfim, eu tenho a minha formação toda em física, né? Apesar disso, eu tenho um interesse por sistemas complexos de uma forma geral, né? Então, eu em 2010 eu fiz um doutorado de sanduíche em Portugal, e lá eu comecei a me interessar por esse tema de fusão de epidemias, né? Dado que ainda estava em curso a epidemia de H1N1, né? Que tivemos em 2009 para 10. Então, lá eu comecei a me interessar por esse tipo de problema, e, enfim, vinha trabalhando não como meu tema principal, só que quando as coisas começaram a acontecer, fevereiro, né, final de fevereiro, início de março, até então, né, eu tinha todo dia tinha muito trabalho, por exemplo, na plataforma Archive, no Media Archive, mas só quando a coisa começou no Brasil que eu comecei a me interessar, né? Então, fizemos, né, alguns estudos iniciais, e aí foi uma enxurrada de artigos, né, de vários, inclusive, tratando sobre o Brasil, sobre, enfim, países da América Latina, sobre países da Europa, países ricos e tal. E, enfim, o tempo está passando, a coisa vai evoluindo, e aí chegou um momento de se falar sobre segunda onda, né, ou segundo pico, né, porque é uma coisa que a gente já está vendo acontecer em alguns países, né, Estados Unidos, a Espanha aparentemente está com esse cenário também. E, enfim, a gente pensou, como está escrito no título, né, aqui, de economias emergentes em desenvolvimento, porque qual é a característica desses países, né, em relação a outros que são ricos, né? É que tem muita gente trabalhando no setor da economia informal, né? Muita gente trabalha nesse setor e acaba que essas pessoas elas têm dificuldade, né, de praticar, vamos dizer assim, o isolamento social, né? Porque são pessoas que elas precisam sair de casa e trabalhar, porque senão não tem dinheiro para comer, né? Diferente de um grupo de outras várias pessoas que pode ficar em casa e trabalhar em casa, né? Então, a ideia é mais ou menos levar em conta. Nuno, nós perdemos você, eu acho. Seu som. O se fue el son, se fue, ¿no? Então não sou eu, né? Isso eu queria ter certeza. Tá. Nuno, a gente não tá te ouvindo. Teu som desapareceu. El son de Núñez no se está escuchando. Eu acho que a ligação dele, acho que a conexão dele travou.
travou, ¿no? Yo estoy acá tratando de ver, está como que estuviese desligado su som, su... Ele saiu da reunião, vai entrar de novo, provavelmente. Probablemente va a entrar, sí. Está entrando, no, cayó la ligación. Desculpe, travou tudo aqui para mim, talvez tenha sido uma flutuação Internet. da rede, aí eu preferi sair e voltar. Então, eu peço desculpas aí, vou retomar aqui a minha apresentação. Opa, só um minuto. Voltei. Conseguem ver a tela? Os slides? Sim, estamos vendo agora. Tá, tudo Pode bem. aumentar Então, aí o que? O som? o slide. Tá, bom, eu botei em tela cheia aqui para mim. Tá pequeno para vocês, é isso? Tá. Está ótimo, está ótimo. Bom, enfim, tá, porque para mim eu coloquei como sendo tela cheia, eu não estou vendo mais nada, só a tela. No, mas está bom. Tudo bem. Então, voltando aqui para o sumário, né? Como eu disse, vou fazer uma introdução, falar um pouquinho sobre a doença, né? O modelo que a gente tratou é um modelo tipo compartimental, né? Só que você tem características da COVID, né? Que é questão de ter pessoas que não apresentam sintomas, que chamam, né, assintomáticos, pessoas que apresentam sintomas, pessoas, enfim, se recuperam, morrem, então a gente chamou desse jeito, ciragem, né? E depois, no final, uma discussão final. Então, bom, enfim, eu botei essa ilustração só para falar um pouco sobre Covid, que é uma doença transmitida por contato, né? Ela não tem um vetor como a dengue, por exemplo. Então, só sobre a parte inicial, né? Não é a primeira pandemia que a história mostrou para a gente, né? Alguns exemplos. Gripe espanhola, em 1917, teve H3N2, né? Gripe de Hong Kong. Em 68, a gripe suína, como eu comentei, né? Mais recentemente, 2009. Então, em dezembro de 2019, nessa província que chama Hubei, na China, né? Que se tornou o centro dessa pandemia nova, os sintomas dela eram típicos de uma pneumonia comum, né? Dificuldade de respiração, febre, tosse seca, depois se descobriram vários outros, né? Mas, enfim, a base era de uma pneumonia, só que ninguém sabia qual era a origem dessa pneumonia, uma pneumonia de origem desconhecida, e que infectou bastante gente. Então, no início de janeiro, né, dia 7, segundo tem nessa referência aqui embaixo, alguns cientistas chineses isolaram o vírus, e era um novo coronavírus, né, porque já tinha tido um anteriormente, e eles chamaram, né, de Síndrome Aguda Respiratória Grave Coronavírus 2, né, é a sigla em inglês, né, que é o SARS-CoV. E aí, em 2000, desculpa, eu botei 2019, mas foi em 2020, né, no início desse ano, a Organização Mundial da Saúde começou a chamar de Covid-19, né. Enfim, é só uma introdução rápida, como eu falei. Então, qual é a jogada, como eu falei, né? Levar em conta a economia informal e analisar o auto-isolamento em função da existência de economia informal, que é muito comum em países emergentes, em economias em desenvolvimento, né? Então, em relação ao isolamento, nós decidimos separar a população em dois grupos, né? Então, o grupo 1 é um grupo que tem a opção de auto-isolamento, que vai representar uma fração F1 da população. Então, por exemplo, funcionários públicos em geral, né, que têm ficado em casa, conseguem trabalhar, advogados que conseguem ter tanto reuniões quanto, por exemplo, as próprias audiências no tribunal têm sido feitas online, enfim, políticos, né, enfim, tem uma grande fração da população que consegue fazer isso. E o grupo 2 seria o grupo dos trabalhadores do setor informal, né? Como eu disse, esse grupo tem uma dificuldade maior de praticar o isolamento devido às condições financeiras, né? A gente tem que trabalhar para poder receber, senão não tem dinheiro sequer para comer, às vezes, né? Então, isso vai representar uma fração F2 da população, uma divisão simples, né? Então, eu vou chamar de FIU, né? Sendo o índice que vai representar grupo 1 ou grupo 2, né? FI1 para o grupo 1, FI2 para o grupo 2, a questão da não conformidade em relação ao isolamento, né? Ou seja, seria uma probabilidade, né? Seria a probabilidade de um indivíduo desse grupo não seguir a política de isolamento. Então, se isso é uma probabilidade de não seguir, 1 menos φ vai ser o grau de envolvimento, né, com o auto-isolamento, que vai ser diferente nas duas populações, pelo menos em algum momento, né?
E aí, só para comentar, né, esse trabalho não é meu só, né, claro, um trabalho feito com Marcelo Pires, que é aluno de doutorado do CBPF, meu ex-aluno de mestrado, o professor Márcio Argomo, que é meu colega no Estudo de Física, o professor Silvio Queiroz, do CBPF, e o Daniel Cajueiro, que ele trabalha, ele não é economista, ele é engenheiro, né, mas ele trabalha na economia da UNB. Ele que ajudou a introduzir essas questões mais econômicas, né, na discussão. Enfim, então ele chama-se CIAS por causa disso, né? Você divide o modelo em compartimentos. Eu vou já mostrar uma ilustração. Então, divide suscetíveis, infectados, recuperados. Entre os infectados você tem sintomáticos e assintomáticos, e tem pessoas que também morrem, né? Então, as regras são muito, assim, similares à maioria dos modelos compartimentais para qualquer doença de transmissão por contato, né? Então, eu tenho 2 indivíduos IJ que pertencem a grupos, né? Grupos que eu estou dizendo, grupo 1 ou 2. Lembrando? Grupo 1, que tem facilidade para fazer o auto-isolamento, e o grupo 2 é o da economia informal. Então, aqui a gente tem a primeira regra, é a regra do contágio, né? O indivíduo I, no estado saudável, S. E se ele está em contato com o indivíduo J, que ele está infectado no estado X, pode ser assintomático ou sintomático, né? Que é o I. Então, ocorre uma transmissão, né? Então, a gente leva em conta que você tem uma proporção P dos indivíduos que desenvolvem sintomas, né? Virão a ser sintomáticos. Então, tem uma proporção 1 menos P de indivíduos que não desenvolvem sintomas, que são os assintomáticos, né? Temos taxas de transmissão diferentes, né? Que eu estou chamando de beta X, né? Que a gente vai ter o beta I para os sintomáticos e o beta A para os sintomáticos. E tem a questão da não conformidade ali, né? Quanto maior a desobediência, né, do indivíduo, ou seja, quanto maior o FI, mais ele vai circular mais, tem mais chance de contaminar alguém, né? O indivíduo que está infectado. Então, isso está levado diretamente em conta nessas taxas efetivas de transmissão, né? A taxa de recuperação, né? Se o indivíduo está no estado A, ou seja, um assintomático, ele se recupera, que o assintomático, eles muitas vezes nem sabem que estão com a doença, então eles não morrem, né? Eles se recuperam com a taxa gama-A. O indivíduo no estado I, que é o sintomático, né? Infectado, que teve os sintomas detectados. Então, ele pode morrer ou pode se recuperar. A gente considerou que Q é a probabilidade dele morrer antes de se recuperar. Então, tem essa taxa gama dos infectados, gama I. Então, tem 1 menos Q gama I. O indivíduo sintomático se recupera e com probabilidade Q gama I ele morre. Bom, sei que tem muitos parâmetros, né? Mas assim vai ficar mais fácil de entender, né? Então, você tem, como eu disse, P, a probabilidade de desenvolver sintomas, então ele sai do estado S para o I, com a probabilidade P vezes uma taxa beta efetiva, que eu já mostro quem é, com a taxa complementar 1 menos P beta F efetivo, ele vira assintomático. O assintomático se recupera com a taxa gama A, vai para o estado R, recuperado, e o sintomático, que é o I, ou ele morre com a taxa Q gama I, ou ele se recupera com a taxa 1 menos Q gama I. Tá? Então, essa é a figura, vamos dizer assim, central, que mostra as transições, né? Aí, é claro, o que a gente quer? Definir essas regras, fazer isso aqui como uma ilustração, e depois a gente vai diretamente para, vamos dizer, transcrever isso de uma forma matemática, né? Então, a gente tem aqui 5 equações, né? A primeira, o índice U significa, né, que pode ser 1 ou 2, né? Ou seja, S1 é a população de saudáveis dentro do setor que pode se isolar, S2 os saudáveis dentro da parcela da população da economia informal. O mesmo funciona para o A, que são os assintomáticos, para o I, sintomáticos, né? Você vai ter A1, A2, I1 e 2. O R, recuperados, você tem R1 e R2. E o D, de morte, né? Você vai ter o D1 e D2. Então, aquelas equações tradicionais, né, de modelos compartimentais. O que a gente está levando em conta, de novo, de novidade, né, é que você tem a divisão entre os setores, né? Tem essa taxa de obediência ou não, que também, do jeito que foi colocado aqui, ela vai variar em certas regiões, né? Que a política de distanciamento foi modificada, né? Ela começou nula, depois ela entrou em vigor, depois apertaram, depois deram uma afrouxada por causa de pressões econômicas, né? Então, isso tudo vai ser levado em conta, claro, né? E, enfim, aí só levando em conta aqui embaixo também, a população N é o número total de indivíduos, né? Você soma todas as classes aí.
Então, a gente define a taxa de infecção baseada nessa equação 1, né, que é essa beta efetivo, que eu mostrei aqui na transparência das transições. Então, esse é o beta efetivo, que, enfim, é um pouco mais complexo, né, mas leva em conta exatamente, né, que você tem contágio de sintomáticos com a taxa beta e de assintomáticos com a taxa beta A, que você tem que somar e que a gente tem, inclusive, contatos, obviamente, né, dos setores dos grupos 1 e 2 entre si e pessoas do grupo 1 com o grupo 1, do grupo 2 com o grupo 2. Né? Você pode ter várias interações. É um modelo um pouco mais complexo, mas tem uma certa simplicidade dentro do que é o modelo compartimental. Né? Então, o que a gente fez com os parâmetros? O Daniel Cajueiro, que é um dos autores desse trabalho, ele fez um trabalho anterior, que está aqui a referência no archive, que ele fez uma modelagem para a pandemia no Brasil especificamente, usando dados do Brasil, né, da evolução da epidemia, levando em conta distanciamento social, mas sem levar em conta algumas coisas que a gente fez aqui, por exemplo, dividir a população em dois grupos. Né? E nesse trabalho, que eu não vou entrar em detalhes por falta de tempo, mas deixo a referência para quem quiser ler, ele fez uma estimativa dos parâmetros baseado no processo de otimização usando os dados. Então, ele estimou que a taxa de infecção dos assintomáticos era 0,458, a taxa de infecção dos sintomáticos, 0,455, a taxa de recuperação dos assintomáticos, 0,144, a taxa de recuperação dos sintomáticos, 0,149, P, que é a probabilidade de desenvolver sintomas, né, 0,624, Q, que é a probabilidade de morte, né, 0,029, e esse Φ, que lá ele estimou também a questão de quanto que o isolamento, como se quantificou o isolamento. Ele usou um parâmetro parecido, e ele estimou esse Φ como sendo 799, tá bom? Que é a taxa de não obediência, ou seja, a taxa de obediência estava em torno de 20%, porque a estimativa que ele fez inicial, né? E a gente tem que ter algumas condições iniciais, né? Aí pensando em termos de integrar as equações, né? Que a gente vai integrar numericamente. Então essas são as condições iniciais, né? Botou para o grupo 1, né? Você tem o I igual a 1 e o A igual a meio, e no grupo 2 é 0, né? Você não tinha gente no grupo 2. Então, para primeiro, antes de mostrar um caso mais geral, a gente vai começar a população, né? Tem que considerar, a gente considerou a população do Brasil, que é em torno de 10 bilhões de pessoas, 210 bilhões, tá? Esse número aí é o número mais atual do IBGE. Então, primeiro, o que eu vou chamar de protocolo 1. É o caso onde F1 é igual a 1, ou seja, sem economia informal, tá? Então, o que vai acontecer na evolução inicial? Assim que a doença começou a se espalhar, não houve isolamento. As pessoas continuaram, até a metade de março, mais ou menos, circulando livremente nas ruas. Então, a taxa de obediência era 0. Então, a de desobediência, que eu vou chamar de Φ1 0 nessa fase inicial, ela vai ser 1, 100%. Ou seja, ninguém fazia isolamento social. Tá? Ninguém. Depois, o que passou a ser depois daí? A gente, depois de 25 dias, que eu estou chamando esse termo de 25 dias, ter política 1, por que 25 dias? Porque foi quando vários estados, depois de 25 dias do início, do primeiro caso, adotaram políticas de isolamento. Tá? Então a gente vai diminuir para aquele valor 799, que foi o que o Daniel Cajueiro estimou, como eu disse aqui, nesse trabalho que está no archive. A gente vai, ou seja, você diminui a obediência ao isolamento, né? Aumenta a desobediência, de forma similar. Então, com esse procedimento, que eu vou chamar de protocolo 1, a gente vai obter algumas séries temporais, né? Evolução de infectados, que recuperam os resultados da referência do Daniel, já que a gente não tem a economia informal aqui envolvida. Então, o que ele obteve, que a gente obteve exatamente o mesmo resultado, era isso, né? Então você tem essa região branca, onde a desobediência era 100%, né? O Φ era 1, depois você reduz esse Φ para 0,799, tá? Então você observa, né, a curva amarela somando, simplesmente o grupo de sintomáticos, e a curva azul leva em conta sintomáticos e assintomáticos. E aí que você pode observar o que sempre se falou desde o início, sobre a questão da subnotificação, né? Quer dizer, o número de casos oficiais, que são os identificados, os sintomáticos, era muito menor do que o número real de casos, né? Muita gente se infectou, se recuperou e nem sabe que teve, né? Que são os assintomáticos. Então, a gente tem esse protocolo 1, que ele é simples, né? Então, a partir daí a gente vai para o protocolo 2. O que acontece? A doença, como o isolamento, nesse caso aqui, foi muito brando, o que aconteceu? A doença continuou crescendo muito rapidamente.
Então, a política de isolamento foi aprimorada, né? Então, o que a gente faz para simular isso? A gente pega essa taxa de desobediência, que era 7,99, e a gente diminui de 7,99 para um valor que eu vou chamar de FII 1,2, que seria a fase 2, né? Então, a fase 0, esse FII era 1, desobediência total. Na fase 1, ele passa para 7,99, e na fase 2 é um FII 1,2, que é um parâmetro. E essa diferença vai acontecer 90 dias após o primeiro caso, tá? Então, você lembra, do 0 ao 25, você não tinha isolamento. 25 em diante, você teve um isolamento brando, vamos dizer. E a partir de 90 dias, ou seja, 75 dias depois, a gente passou, 65 dias depois, perdão, a gente passou a ter um isolamento mais firme, né, vamos dizer assim. Então, eu vou considerar, para os resultados que eu vou exibir, que esse FII1, ele diminuiu de praticamente 80% para 70%, ou seja, a obediência que era de 20%, como o governo apertou a política, ela foi para 30%. Só que, enfim, esse é um trabalho que virou um artigo que está submetido à publicação. A gente fez um material suplementar em que esses valores são discutidos em detalhes, né? Variados e tal, enfim, mas por que eu vou mostrar, os resultados são qualitativamente, eles se mantêm, né? Tá? Mas eu vou diminuir de 7,99 para 7. Então, o que a gente vai ver é que esse fortalecimento das restrições de mobilidade leva a uma diminuição substancial do número de indivíduos, tanto sintomáticos quanto assintomáticos, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, essa região branca. Protocolo 2, eu ainda não tenho o setor informal, tá? Eu estou com a fração igual a 1, fração de indivíduos no setor informal 0. Então, a gente começa de 0 a 25, essa região branca, conduzindo a desobediência 100%, ou seja, zero obediência. Depois, a partir do dia 25 até o dia 90, você tem a taxa de desobediência sendo em torno de 80%, e depois você aumenta, diminui a desobediência para 70%, nessa região rosa, né? Então você vê que a curva, ela tem uma mudança ali de concavidade brusca, né? Quando você faz essa diferença, e observe também a altura do pico, né? Se eu voltar aqui rapidamente, a gente vê que a altura do pico de sintomáticos era em torno de 20 milhões aqui, né? E o total em torno de 30. Esse 20 diminuiu para 12, 13, e o 30 diminuiu para 21, né? Isso simplesmente porque, sem mudar taxa nenhuma, né? Simplesmente pela obediência maior ao isolamento. De forma, isso de fato é uma coisa que funciona bem, né? A questão é, o que acontece quando você considera o setor informal da economia? Ou seja, você vai ter um grupo de pessoas grande, né, que vai desobedecer mais essa política de isolamento. E é claro que o vírus vai circular mais. O que isso vai causar, né? É isso que a gente quis descobrir. Então, eu vou chamar de protocolo 3. Lembrando outra coisa super importante, que essas medidas de auto-isolamento são permanentes, né, nos protocolos 1 e 2. A partir do momento que você varia o FII, a política, a obediência por exemplo, 20%. Ela vai até o dia 90. Do dia 90 em diante, até a doença desaparecer, esse FII aqui vai ser 0,7. O que a gente vai fazer agora dado que já houve, né? Continua havendo, mas já houve mais pressão política e principalmente econômica para aliviar as regras de confinamento, que as medidas não vão ser permanentes. Então, como é que a gente pode simular o relaxamento que a gente está observando no Brasil e em vários países do mundo, né? Na América do Sul, em geral, também bastante coisa. Então, a cada passo de tempo, a cada dia, né, dessa evolução, a gente vai monitorar uma quantidade que eu estou chamando de delta I. Ou seja, que é você somar o número de casos que eu tenho hoje e diminuir do número de casos que eu tinha ontem. Se a curva da doença estiver subindo, isso vai dar um número positivo, porque o número de casos está aumentando. Agora, se você passar do pico, esse número vai dar negativo, né? Que o número de casos que eu vou ter num dia é menor do que o que eu tinha no dia anterior. Então, o meu objetivo é monitorar uma sequência de dias onde o número de casos vai cair. Ou seja, você passou do pico, o número de casos começa a cair, e aí as políticas de isolamento vão ser relaxadas. Então, como é que eu posso monitorar isso? Eu criei uma variável que chamei de T-decrease, botei igual a 0. Então, em cada dia onde eu observar o delta I menor que 0, ou seja, cada dia que eu observo após o pico, o primeiro pico, no caso, onde o número de casos de infectados vai caindo, você aumenta essa quantidade em uma unidade. Então, você vai contando quantos dias você passou do pico. E aí, quando esse número de dias, né, T-decrease, chegar em uma variável T-off, que é um parâmetro do modelo, o que eu faço? Eu pego aquele FIU, né,
e que estava na região, ele começa em FI 0, depois vai para FI 1, depois para FI 2, eu vou e boto ele para FI 3. Só que o FI, em vez de diminuir, ele vai aumentar, né? Porque agora você está relaxando a política de distanciamento. Então, ou seja, se o número de casos estiver diminuindo durante T-off dias consecutivos, você pode liberar. Então, esse T-off vai virar uma variável. 7 dias, por exemplo, T-off igual a 7. Quer dizer que você esperou uma semana depois do pico para relaxar o isolamento. T-off igual a 15. Você esperou 15 dias depois do pico, 15 dias de casos diminuindo para afrouxar o isolamento. E depois a gente vai olhar para 30 dias também. Então, o que se pode ver nesses itens é que esse método, né, ele é aplicável quando o número de casos atingir um pico. Por isso que tem esse delta aí menor do que 0. Então, outra coisa, como é que eu vou definir qual é a fração de pessoas no setor informal? Então, a gente descobriu, né, foi eu até que descobri essa pesquisa do IBGE, do ano passado, do início desse ano, que diz que 39,9% da população brasileira trabalha no setor informal. Ou seja, cerca de 40%. Então, a gente considerou que o F2, né, seria 0,4%, ou seja, 40% das pessoas no setor informal e 60% no setor fora do setor informal. Tá? Esses parâmetros também foram variados, tal, mas vamos dizer, a maior parte da análise foi para esse conjunto, essa dupla de parâmetros aqui. Né? Então, o que a gente fez? As medidas de auto-isolamento são suspensas T-off dias após o pico. Então, esse grau de não conformidade, né, de não obediência, eles são aumentados. Né? Eles estavam em 0,7%, do grupo que pode se isolar, a gente aumenta para 0,8%, e do grupo que não pode se isolar para 0,9%. Mas esses dois parâmetros são fundamentais, e eu vou mostrar um gráfico da variação deles. Certo? Ou seja, o que vinha acontecendo? Você tinha, só voltando lá para o início, a doença surgiu, sem isolamento social. Então, esse FI era 1. Depois esse FI diminuiu para 0,799, ou seja, você introduziu política de isolamento. O número de casos continua crescendo muito rápido. Então você aperta essa política de isolamento. Então o número de casos dá uma desacelerada, atinge um pico, e depois de T-off dias, você começa a liberar as pessoas, começa a abrir comércio, começa a liberar praia, começa a liberar cinema, que é o que a gente está vendo acontecendo agora, né? As praias lotadas no final de semana, né? Inclusive, né, foi uma notícia de hoje ou de ontem, né? Que o número de casos tanto no Rio como em Niterói, nos hospitais particulares, está aumentando de novo. O número de internações, né? Por Covid, que tinham diminuído. O que a gente faz, então, depois desse 0,7? Você aumenta a desobediência para 0,8, para quem pode ficar em casa, e 0,9 para quem não pode, né? Então, a desobediência aumenta. Então, o que vai acontecer? Olha o que acontece nesse protocolo. Se o número de dias após o pico for 7, ou seja, desse máximo na região rosa até esse mínimo, que é no limite do rosa para o branco, você esperou os casos diminuírem. Você libera, você observa que o pico que aparece, ele é maior do que o primeiro. Aparece uma segunda onda de casos e ela é maior do que a primeira. Né? Isso simplesmente para você liberar as pessoas dessa região rosa para a região branca. Se você, o número de dias é muito pequeno, mostrando que é perigoso fazer isso. Né? Se você aumenta esse número de dias do pico para liberar para 15, essa região rosa aumenta, você vê que você tem um segundo pico, mas ele é bem mais fraco do que o primeiro, né? Bem mais baixo. Então já é um pouco mais seguro você manter esse tipo de coisa, né? Já é um pouco mais seguro. E, finalmente, se você esperar 30 dias depois do pico, você observa que você volta a ter até um aumento de casos, né? A curva não cai tão suave, mas esse aumento não chega nem a gerar um outro pico, né? Mostrando que é uma situação de mais segurança você esperar 30 dias seguidos de queda de casos, com as pessoas isoladas ainda em casa, não 100%, claro que é impossível, mas se você esperar mesmo com o setor informal e que as pessoas desobedeçam muito, mostra que 30 dias já é relativamente seguro. Ou seja, tudo que está sendo feito está sendo feito de forma errada, né? Porque a gente nem atingiu necessariamente o pico, considerando o Brasil inteiro, né? Aparentemente não se atingiu o primeiro pico, e as coisas já estão sendo liberadas. Então, a expectativa, na verdade, é bem ruim, né? Com relação a isso. Né? E você vê shoppings e praias cheios, cinema reabrindo, né? Restaurantes lotados, enfim, escola com essa discussão, vai abrir escola, não vai abrir escola, né? Só torna essas coisas piores, né? Enfim, o que mais a gente pode discutir além disso? Essa discussão rápida, né, como eu disse, se for feita uma semana após o pico,
o segundo surto é maior que o primeiro. Né? Se a diferença já for de 15 dias, do primeiro pico para liberar, o pico é menor, 30 dias, não há um aumento do pico secundário, né? Só um aumento de contágio pessoa a pessoa, porque você liberou as pessoas, né? Claramente. Então, aqui, essa ilustração é o seguinte, é o tamanho do pico em função desse parâmetro T-off, né? O número de dias depois do pico, do primeiro pico, que você libera. Essa linha tracejada horizontal, ela representa o tamanho do primeiro pico. Então, nessa primeira região, você tem um segundo pico maior, né? Porque o primeiro tá o T-off de 0 até 9. Da partir de 9 até 18, você tem um segundo pico, mas que ele é menor do que o primeiro, nessa região 2, azul, e na região 3, você não tem, a partir de 18, né? Você não tem mais um segundo pico. Então, lembrando que a gente olhou para 30, 15, né, que está dentro, 30 está na região 3, 15 está na região 2, e 7 que está na região 1, né? Aqui a gente mostra em cores, né, o tamanho do segundo pico e essas 3 regiões, tá? Isso aqui não são os 3 protocolos, tá? São as 3 regiões, ou seja, S1 é esse 1 aqui, onde o pico é maior, você vê que são as cores vermelhas, né? Azul de neve, mas bem vermelho. O segundo, onde o segundo pico é menor, e essa região 3 branca, onde não tem o segundo pico. E aqui o que a gente está variando, no eixo X e Y, é exatamente essa desobediência nessa última fase onde você libera as pessoas. Isso aqui é para T-off igual a 7, tá? Ou seja, passou o pico, depois de 7 dias você libera as pessoas. Então você vê se a desobediência é muito alta, né, principalmente dos dois lados, você tem essa região amarela e vermelha, que é onde o tamanho do segundo pico é muito grande, né? Muito grande. Se você vai, vamos dizer assim, apertando, de certa forma, a política de isolamento, ou se as pessoas vão tendo mais consciência de ficar em casa, esse FI2 e FI1 da região 3 é menor, então você acaba tendo regiões onde o segundo pico é menor ou onde o segundo pico é inexistente, né? Por exemplo, aqui nessa região onde o FI2, 3 é 0,08 e o FI1, 3 é 0,7, 0,71. Você consegue uma região com segundo pico menor, né? À medida que você aumenta o FI, aumenta a desobediência, né? É esperado, inclusive, né? Que você tenha uma nova circulação do vírus, um número maior de infecções e o pico sendo maior, né? Claro. Aqui, o que a gente mostra? Agora são gráficos de barras, né? O que a gente mostra aqui no eixo Y? É a proporção de cada regime, né? Regime 1, vermelho, onde o segundo pico é maior. Regime 2, verde, onde o segundo pico é menor. E região 3, azul, onde o segundo pico não existe. Para T-off igual a 7, o que a gente tem? Se você aumentar a fração F1, ou seja, a fração fora do setor informal, você está diminuindo o tamanho do setor informal. E o que a gente observa é exatamente que é a possibilidade, né, de você ter um segundo pico maior, que seria o vermelho, ela diminui, né? Mostrando que o fato de você ter uma economia informal grande, né, como acontece em países emergentes, ela complica, nesse ponto, a contenção, né, de uma doença tão contagiosa como essa. Se você aumentar esse T-off para 15, aquele número de dias após o primeiro pico, onde você libera as pessoas, você vê que a região vermelha, onde teria um segundo pico maior, já é bem menor, né? Mas você tem uma região verde ainda relativamente grande, né? Que ela diminui à medida que você diminui o setor informal. E para o T-off igual a 30, você praticamente afasta, né, a possibilidade de um segundo pico. Mostrando que esse é um valor que a gente pode considerar, vamos dizer assim, um valor de segurança, né? 30 dias após o primeiro pico, né? Mas tem que levar em conta que é após o primeiro pico. E, bom, era isso basicamente que eu tinha para falar, só para fazer um sumário, né? Como eu disse, os resultados mostram, para esses parâmetros, é muito provável o surgimento de um segundo pico, se as medidas de prevenção, né, de contenção, de isolamento foram levantadas muito cedo. Ou seja, eu falei regimes 1 e 2, os dois apresentam o segundo pico. O regime 1 apresenta o segundo pico maior que o primeiro, e o 2 um segundo pico menor, né? O que é mais alarmante ainda, né, que é o que eu falei do regime 1, é que existe um risco realmente que não é pequeno, de a magnitude, né, o tamanho do segundo pico ser maior do que o primeiro, o que seria um desastre, né? Em termos de, claro, quanto maior o número de infectados, você volta a pressionar o sistema de saúde com o número de internações, né? Que não é o que está acontecendo agora ainda, né? Espero que não aconteça, mas não é o que está acontecendo, porque o número de casos voltou a subir, o número de internações voltou a subir, mas a gente não está naquela situação crítica de, por exemplo, do mês de maio, junho, quando os hospitais estavam superlotados, né? E com o número maior de internações, o número maior de casos, vai ter um número maior de mortes, claramente, né?
que é o que é, obviamente, indesejável, né? E, cara, tal situação de você ter o regime 1, segundo pico maior, regime 2, segundo pico maior, ou regime 3, segundo pico menor, ela depende das combinações dessa desobediência, né? Do setor 1, o setor fora do setor informal, o setor 2, que é a população do setor informal, nessa região 3, que foi o que eu quis mostrar aqui, né? Dependendo das combinações, você pode ter os 3 regimes, né? E, finalmente, né, é significativo você ter um alinhamento de diferentes intervenções, né? Qualquer intervenção que faça aumentar o grau de obediência, ou seja, que você diminua aquele FIR, né, é importante. Assim como uma forma de fazer isso simples foi implementada pelo governo, né, que foi você sustentar a fração da população que está no setor informal. O cara não tem rendimento porque não está trabalhando, quer ficar em casa para não se contaminar, só que ele tem que comer, né, minimamente. Então, se o fato de o governo tá ajudando, acabou sendo uma coisa boa, né? Essa questão de sustentar, porque poderia estar muito pior, na verdade, né? Se as pessoas não estivessem recebendo aquele auxílio emergencial, né? Enfim, então era né, mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou, né, agradecer aos meus, vamos dizer assim, financiadores, e aqui colocar algumas referências, tá? Essa primeira é desse trabalho, que ainda não está publicado. Eu tenho mais outras 2 publicações associadas, né? Que saíram recentemente, e esse último trabalho aqui é o que o Daniel Cajueiro, que é o nosso colaborador aqui, da economia, fez a estimativa dos parâmetros, né? Como um processo de otimização, de minimização de erros e tal. Ele fez um estudo todo, vamos dizer assim, formal, né, disso. Está tudo bem organizado para fazer uma estimativa desses parâmetros, tá? Então, é isso, eu vou encerrar por aqui, ok? Obrigado, Bruno. Obrigado pela ótima palestra. Bom, quem tem perguntas? Bom, eu posso fazer? Pode, à vontade. O Nuno, parabéns pela palestra, parabéns pelo trabalho, muito bonito o seu trabalho. Obrigado. O que me assusta nisso, Nuno, é que a gente não chegou ainda ao pico. Exato. Não chegou. O que acontece? Você tem, pontualmente, alguns estados que sim, já passaram do pico. O Rio, aparentemente, já passou. O problema é que o Brasil é muito heterogêneo, né? Então, se você considera o país como um todo, é quase como você está querendo responder se a Europa já chegou no pico ou não. Então, é muito complicado falar de pico para o Brasil inteiro, né? Então, a gente, cara, já tinha estudos, assim, não levando em conta as economias informais, né? Mas para estados como São Paulo, Santa Catarina, eu mesmo fiz um estado para o estado do Rio, e separadamente é muito mais fácil de você observar esses impactos de políticas de isolamento ou de relaxamento de políticas. O Brasil todo é complicado, mas de fato, se você olhar para os dados do Brasil inteiro, não atingimos não o pico. O primeiro, no caso, né? É assustador, mas é verdade. Só outro comentário, já falei no começo, porque você viu ontem, a Angela Merkel disse que a Europa vai sofrer um pico. Eu não sei se ela está falando um pico maior que o anterior ou menor. Eu não sei se vai ser maior ou menor, mas o que eles estão falando na Europa é o segundo pico. Porque eles relaxaram, começaram bem, só que depois as pessoas começaram a sair descontroladamente, né? Principalmente os jovens, né? Indo para festa, organizando reuniões e tal, e aí o número de casos começou a crescer de novo muito. E aí, assim, a questão se vai ser maior ou não. No Irã, já foi observado um segundo pico maior, por exemplo. Né? Falando de fora da Europa, mas foi observado um segundo pico maior. Agora, na Europa, ele está em evolução. O número de casos está crescendo de novo. É uma segunda onda de casos, com certeza. Aí, o tempo vai dizer se ela vai ser maior ou menor, né? Obrigado, Nuno. De nada. Mais perguntas, alguém? Opa, tudo bem? Primeiramente, é o Rômulo que está falando. Nuno, obrigado pela palestra, tá? Foi muito bacana ver o trabalho. Eu não sei se na palestra você falou de casos que foram reincidentes. Você não considerou esse caso, não, né? Não. O modelo ele tem algumas simplificações, né? Uma delas é não considerar reinfecções, né? A partir do momento que a pessoa se recuperou, ela não volta a se infectar. E isso é uma coisa que, quando a gente fez esse artigo, ainda não, praticamente não se falava disso.
Agora que começou a se falar recentemente, né? Com mais, assim, vamos dizer, começou a se falar mais sobre isso, né? E isso é uma coisa que, aparentemente, não se tem uma prova de que não acontece. Então, é claro que, se tiver reinfecções, as coisas vão ser bem mais complicadas do que isso. Assim, para fazer um modelo, não, mas em termos da difusão de casos, realmente isso vai complicar bastante, né? Mas isso não se sabe, não se tem uma prova de que sim, nem de que não. Entendo, tá bom. Muito obrigado, hein? Mas é uma boa pergunta, eu devia ter comentado sobre isso, inclusive. Mais perguntas? Bom, se ninguém tem, eu tenho uma pergunta para você, Nuno. Tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você falou justamente dessa estimação de parâmetros. O quão robustos são esses resultados para incerteza nessa estimação? Pois é, isso é uma questão que o que acontece. Essa estimativa do Daniel, ela foi uma estimativa razoavelmente feita para o início. Digo razoável porque não foi bem para o iníciozinho. O problema é que o fato da gente ter muita subnotificação faz com que, e no início não tinha tanto, né? No início não tinha tanto quanto a gente tem agora, né? Quer dizer, agora, no início, você olha assim, por exemplo, março e abril, a subnotificação não era tão grande quanto agora. Então, a gente achou que fazer uma nova estimativa agora poderia fazer com que não fosse tão real. O parâmetro que a gente, vamos dizer assim, estimasse. Então, a gente preferiu não fazer uma nova estimativa. Mas a estimativa que ele fez, no artigo ele discute tudo em detalhes, né? Como eu disse, a forma com que ele usou é um processo de minimização de erros, né? Então, os erros realmente foram bem pequenos e foi uma estimativa que, se você observar em outros países, por exemplo, falam sempre assim, por exemplo, a fração de assintomáticos é mais ou menos a metade, 50%, 60% das pessoas, e ele achou uma fração de 62%, né? Está bem ok com relação ao que se achou em outros países, né? Até estimativas feitas para o Brasil. Taxa de morte também ficou muito próximo, esse 3%. Está bem próximo do que se observou, mesmo numa época onde morria muita gente, né? Então, a gente, assim, preferiu não fazer novamente, porque poderia ter uma estimativa muito errônea desses parâmetros. A gente preferiu manter uma estimativa que foi feita numa época em que a gente tinha mais confiança nos dados, né? Mas é outra limitação, com certeza é outra limitação, né? Ok. Uma segunda pergunta. Desculpa, Sandra, você pode perguntar, por favor. Não, desculpa você, se você tivesse acabado, que eu ia fazer também uma pergunta. Quando terminar, eu faço a pergunta eu faço a pergunta depois de você, Sandra. Você, por favor. Tá, obrigada, Marcos. Nuno, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sandra Malta. Mas aí eu já conheci o seu trabalho. Eu trabalho no NCC, a gente está com um grupo também aí, com coisas do Covid, modelos compartimentais, né? Agora a gente está estudando metapopulação, partindo para metapopulação. O nosso grupo, a gente faz análise de parâmetro, análise bayesiana. Sim. Né? Fazer uma parte disso. A gente conhece também o trabalho do Saulo. Eu queria saber, aproveitando a pergunta do Max, qual o período esse período aí, você falou agora que os dados eram mais confiáveis, mas naquela época, no início, não tinha tanto teste. Testes não existiam. Então, a gente sofre um pouco, né, nosso grupo, a gente viu isso, a questão desses dados de março até maio, pelo menos, a gente não tinha muito confiança nesses dados. De fato, assim, isso é uma coisa complicada, realmente, né? Assim, o que eu quis dizer não era que eu tinha total confiança nos dados, o que eu quis dizer é que a gente, comparando essas duas épocas, ou seja, mais recente, né, ou seja, olhar tudo lá do início até agora, ou olhar os meses iniciais, como Sim. o Daniel e o Saulo fizeram, a gente achou que era mais confiável, né? Só que isso não quer dizer que seja 100% confiável, que seja extremamente confiável, mas a gente tinha que se... Tanto que, na verdade, o que acontece? A gente falou do Brasil, usou o Brasil como exemplo, né? Mas é um trabalho que a gente não se... de certa forma, ele ficou mais teórico, né? A gente não se preocupou em, por exemplo, ajustar curvas com os dados do Brasil. A gente queria analisar cenários no segundo pico, cenários, né? Entendi.
eu entendi isso também. Você estava mais com a questão da sua proposta, da sua metodologia, né, aplicada num cenário, sei lá, como quer dizer, didático qualquer, não isso, que seria com os dados. A gente só não quis, assim, tirar parâmetros da cartola, né? Então, falou, vamos aproveitar esse trabalhão que o Daniel e o Saulo tiveram, vamos pegar esses dados deles e vamos fazer um modelo mais sofisticado e que dê para discutir o segundo pico com calma. Sim, né? ok. Tanto que eu estou falando de economias emergentes, que tem, né, de forma geral, não é o Brasil necessariamente, mas, como eu disse, é importante levar em conta a economia informal, porque isso impacta diretamente. E a gente não tinha visto ninguém fazer isso. Claro, e ainda mais sabendo que o país do Brasil, né, é um dos países com maior número aí de economia informal, né? Pois é, 40% é muita coisa. Você já viu aí falando, né, uma vez eu vi o Greg News comentando, né, que nós somos o país que mais tem empresários, mais empresários que os americanos, né? Então nós estamos à frente até disso. Então, de fato, parabéns pelo seu trabalho, eu acho que tem um futuro grande aí. Obrigado. Eu conheço também, eu cheguei a ver um seminário, não lembro de quem, de alguma pesquisadora da NCC, sobre esses modelos. Então, eu lembro do trabalho. Provavelmente você era uma das autoras. Né? Exatamente. Lá na COP, no seminário lá do Álvaro Coutinho, talvez, não sei. Não, era uma mulher. Era uma mulher. Sim. Tá. Obrigada. Era nosso grupo mesmo. Obrigada. Imaginei. Tá bom. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, não, então deixa eu fazer a segunda pergunta que eu ia te fazer, e aí eu libero todo mundo. São duas coisas, na verdade. Uma coisa é o seguinte, uma coisa tem a ver com essa coisa que você falou da subnotificação. Vocês conseguem usar esse modelo, de alguma forma, para tentar estimar a subnotificação que a gente está vendo hoje? Que as pessoas estão estimando com subnotificação forte, né? Assim, o que acontece? Esse modelo não, mas o que acontece? Esses outros dois artigos que eu fiz uma análise primeiro para a fase bem inicial do Brasil, ainda estava exponencial direitinho, e depois para o Rio, que eu olhei a fase inicial e depois o impacto da política de isolamento. O que aconteceu? Nesse modelo, para a fase inicial, não para depois, né, que é onde era mais interessante, mas para a fase inicial, eu consegui, inclusive, estimar analiticamente o fator de subnotificação. Né? Então, eu consegui estimar, não faz tanto tempo que eu não sei se eu vou... no Brasil, olhando para o Brasil inteiro, que no início estava dando um fator em torno de 10, né? Ou seja, cada pessoa que você identificava, tinha 10 que você não identificava. Mas isso para a fase inicial, né? Olhando o Brasil como um todo. Para o Rio, tanto que aqui, realmente, o pico foi grande, né? No início dos casos, até você implementar o isolamento, logo depois, até um pouco depois do isolamento, vamos dizer, por os 2 primeiros meses, né? Você tinha uma subnotificação que dava um fator 14. Né, cara, é uma estimativa de um modelo, mas assim, chegaram a dizer que poderia ser até 15 esse número, né, de 12 a 20, ali 15, 16. Então a estimativa do modelo foi até bem razoável. É um modelo bem mais simples que esse, bem mais simples. Ok. Interessante. E a última pergunta, para terminar, assim, você consegue botar um preço enfim, se você pensar em termos dos custos que as suas previsões te dão, você consegue botar um preço ou dito de outra maneira, né? Você pode pensar que o governo tem um custo para diminuir ou para aumentar a conformidade, né? Como ele faz essa transferência de renda. E, por outro lado, se ele não faz isso, ele tem o preço de perder população de trabalho, essas coisas assim, né? Isso você pode pensar como uma espécie de problema de decisão financeira até, né? Inclusive, em termos de opções financeiras. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa assim? Ou seja, tentar estimar o preço, digamos assim, da epidemia e quanto, portanto, o governo poderia investir num programa de transferência de forma que, ou seja, ainda assim, por mais que se causasse dívidas e tal, você ainda está sendo melhor do que deixar a epidemia tomar conta? Não, assim, entre nós, as pessoas que fizeram esse trabalho, nós não falamos sobre isso. O Daniel, talvez, né, como ele trabalha na economia, pode ser que eles tenham pensado fazer isso. Eu sei que ele andou soltando outros artigos depois desse, pelo menos mais um, ele colocou no archive, só que eu não cheguei a ver direito, porque cada dia você tem ali 8, 10, 12 artigos de Covid, né?
Então é muita coisa para você ver todo Os dia. artigos de Covid Então, também estão crescendo exponencialmente. Pois é. Então, eu não consegui parar para ler. Pode ser que ele já tenha feito isso, ou alguém tenha feito, né? O custo realmente. Cara, cada país tem uma política diferente, né? Especificamente para o Brasil, eu não sei. Vou até perguntar para ele, de curiosidade, porque realmente seria interessante quantificar isso, né? Seria talvez Isso, até sem dúvida. um trabalho que eles lá da economia teriam mais, né? Ou talvez vocês da matemática, né? Eu, com a formação que eu tenho, não saberia nem começar, mas eles, como economistas, deve ser uma coisa que eles fazem com frequência, né? A gente pode conversar depois sobre isso. Bom, Pode ser também. Tá legal. Então, gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acabei já perturbando bastante o Nuno. Tranquilo. Bom, se ninguém mais tem uma pergunta, volta a palavra para o Mauro. Bom, vamos encerrar aqui Parabéns. o segundo dia de palestra, né? E agradecer a presença de todos. Muito obrigado, e a gente espera que daqui a 15 dias teremos palestras tão interessantes quanto as de hoje. Um abraço a todo mundo, obrigado. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Obrigado a todos.